Serafim. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Quartas com Serafim. É sempre uma honra ter todos vocês aqui conosco. Quero pedir a você, logo no início desse vídeo, que você dê o seu like, compartilhe, comente. É muito importante para que a gente possa interagir em assuntos relevantes, que é o objetivo aqui do nosso canal, manter aqui aceso essa chama do diálogo. Eu quero trazer aqui um assunto muito triste e ele mexe com a gente, principalmente quando nós passamos por experiências semelhantes. É um assunto que ainda está muito corrente no Brasil, no mundo. Você deve já ter ouvido falar e já se ligou nisso que eu vou falar agora aqui. É sobre a fome. A fome, ela é a pior das condições humanas. Deve ter outras, com certeza. Mas é muito ruim nós sentirmos fome. Só sabe quem já sentiu. Eu me lembro que em algum momento da minha vida, na infância, eu passei por alguns episódios de fome, a ponto de querer um pão para comer e não ter. Isso é muito ruim. Um filho, por exemplo, pedir ao pai um pedaço de pão, um biscoito, e o pai não ter condições. Isso tudo, a gente sabe que não é um processo que vem da agora. Isso vem de anos. E na minha concepção, na minha forma de pensar, o Brasil, representado pelas nossas autoridades políticas, governamentais, devem pedir desculpas a todos os cidadãos de bem que passaram e que passam por esse processo desumano chamado fome. Pedir desculpas talvez fosse uma forma de se mostrar solidário, mas não seria o suficiente. É claro que isso vem atrelado a diversas ações de políticas públicas que deveriam ser feitas e não foram, e ocasionaram, obviamente, na derrubada deste dominó, lá na ponta, os mais necessitados, os mais pobres é que pagam a conta muitas vezes. Hoje, no Brasil, são aproximadamente 22 milhões de pessoas que estão em estado grave de fome. Sentir a barriga doer e não ter o que comer é difícil demais. E existem pessoas no nosso Brasil que ainda estão passando por isso. E por que as autoridades devem pedir desculpas como uma forma de, pelo menos, mostrar a responsabilidade? Porque políticas públicas que deveriam ser feitas com mais comprometimentos deixaram de ser feitas. Não é só você ter o emprego de Bolsa Família, não é só isso, isso não é suficiente, até porque isso é uma questão política, o governo entra, ele aceita, aí tem outros que não aceitam e ficam tentando mascarar a fome com um Bolsa Família. É muito mais do que isso. As pessoas querem viver, as pessoas querem comida, querem se alimentar. E, na maioria das vezes, essas pessoas não têm o mínimo de comida para se alimentar. E é muito triste a gente saber que no Brasil, um país tão rico, um sólido, fértil, água em abundância, a gente ainda tenha pessoas nessas condições. É muito triste. Isso deve ser feito uma ação conjunta entre o poder público e as ações privadas, para que possamos, de caráter emergencial, erradicar, acabar com a fome no nosso país. Nós temos condições de fazer isso. Mas a falta de comprometimento de grande parte dessas pessoas que detêm o poder é que está dificultando o avanço desse projeto. A criança não tem culpa de nascer, mas a falta de uma orientação familiar, a falta de uma palestra, de um curso, a falta de um emprego e renda por parte do governo que se faz melhorando a economia, chamando os empresários para dentro do negócio e ajudando nesse crescimento, isso tudo sim é culpa dos nossos governantes, que não têm esse comprometimento da coisa pública de acabar com a fome no nosso país. Isso é uma desgraça, isso é muito triste. Você vê pessoas catando lixo, comidas dentro do lixo para se alimentar. A pessoa não está ali para querer se amostrar, não. Você sabe disso, a pessoa está ali porque chegou no estado pior da vida dela. O organismo, a barriga, não está aguentando de tanta fome. Aí a pessoa procura dentro da lixeira alguma coisa para comer, como você está vendo aí.
Muito triste. A gente vê pessoas, até pessoas grávidas, em sinais de trânsito, vendendo bala, na grande maioria das vezes para levar comida para dentro de casa, e você sabe que não vai levar muita coisa. Você deve conhecer alguém que só fez uma alimentação ao dia, você deve conhecer alguém que até não fez essa alimentação. É muito triste, gente. Sentir fome é muito ruim. Eu já senti fome. É muito ruim. E a barriga cheia, ela te dá uma sensação de bem-estar. É amor à vida. Uma das melhores coisas que a gente pode lembrar dentro do quartel é a hora do rancho. A hora do rancho é muito bom, você vai se alimentar. Você está no seu trabalho, é a hora de você almoçar. Você está na sua casa, a hora do almoço. Na verdade, você vai ali, se reúne com a sua família e você se alimenta. Isso é um momento sagrado, isso é maravilhoso, isso levanta a tua autoestima. Olha quantas doenças, não são só doenças catalogadas físicas, como aquelas que a gente já sabe que agridem o sangue e aí causam doenças terminais. Tem outras que não estão visíveis, mas incorporam dentro do pensamento das pessoas através da baixa autoestima, que pode levar as pessoas a terem depressões. Olha que tristeza, pessoas angustiadas, querendo até morrer, porque não suportam mais viver dessa natureza. Será que nós não vamos estender as mãos, se unir em prol de acabar com essa fome no nosso país? Nós temos que cobrar dos nossos governantes, daqueles que nós elegemos, para que eles possam ter esse tema como prioridade. A gente vê falar tantas coisas no meio político, não é verdade? Tantas coisas, a gente sabe que tudo é prioridade, mas quase não se ouve falar sobre a erradicação, acabar com a fome. Mas de fato, não é só fazer Bolsa Família é importante, tem que ter, mas é muito mais do que isso. É gerar emprego, renda, melhorar a moradia das pessoas, melhorar a condição de trabalho das pessoas, para que as pessoas possam passar o tempo que for passar aqui vivo, né, nesta vida onde nós estamos aqui, num período de passagem. E isso, a maioria das vezes, a culpa é sim daqueles que nós elegemos e que estão nos representando, né, pelo menos no papel, dentro das câmaras legislativas, das assembleias, do Congresso Nacional e do Executivo de forma geral. Esses é que tem que ter essa responsabilidade. Nós os elegemos para isso. Nós temos que exigir deles que hajam temas voltados para acabar com essa fome no nosso Brasil. É inadmissível o nosso país tão rico não ter uma conjunção, uma ideia, alguém que realmente se reúna, ao invés de ficar buscando assuntos que não são tão relevantes, como a gente sabe que está acontecendo aí na atualidade. Vamos buscar solução para a fome, para melhorar o salário das pessoas. Tudo isso é possível fazer, desde que a gente saiba cobrar e que a gente saiba ter as pessoas que tenham essas competências para resolver esses problemas da nossa sociedade. Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou sempre batendo aqui nessas teclas, porque realmente é onde nós precisamos mudar. Eu louvo a Deus, porque o nosso povo, o povo brasileiro, está acordando. Está passos lentos, mas já está sabendo muito bem como funciona a política do país, como funciona o desenvolvimento, o crescimento e o que se faz ou o que precisa para melhorar a nossa condição de cidadão vivendo em sociedade. Então Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos guarde, Deus proteja a sua vida, a sua família. Vamos orar por aqueles que precisam, vamos ajudar dentro das nossas condições, porque hoje nós temos o que comer, mas quantas pessoas não têm o que comer hoje? Pare para pensar nisso. Quantas pessoas estão desempregadas, estão precisando e necessitando de uma ajuda? Muita coisa não, quer comer, olha só, quer uma comida, prato de arroz, feijão, uma saladinha, uma carne, um frango, coisa simples, um pãozinho quentinho, saindo à tarde assim, na padaria. Isso é dignidade, pessoal. Deus tenha misericórdia de nós. É muito triste, eu me emociono, porque eu lembro de alguns episódios da minha vida que ocorreram assim, e eu sei como é difícil. Deus guarde nosso Brasil. Eu acredito que Deus pode mudar a história da nossa nação, e é com você, cidadão de bem, que nós vamos fazer isso. Deus te abençoe, Deus nos guarde. Se inscreva nesse canal se você não se inscreveu, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.